Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live Café com Valquíria. E hoje temos uma convidada muito especial, Samantha Borges, aonde ela irá falar sobre guardar o seu. Então, vamos iniciar. Boa noite, querida. Como é que Boa você está? noite, Valquíria. Eu estou bem. Obrigada pelo seu convite. Ai, muito obrigada também, querida. É um prazer. Peço desculpa pelo atraso, tá? Menina, é sim. Estava em reuniões até agora, mas pode convidar pessoas. Vamos iniciar esse bate-papo maravilhoso com essa mulher fantástica. Vai ajudar você a dizer como você tem que guardar o seu patrimônio e tem que cuidar do seu dinheiro, que muitas das vezes as pessoas não sabem, né, Samantha? Muitas pessoas não sabem, não dão valor a esse tema. Dão valor, sim, à evolução pessoal, profissional, com cursos e especializações, mas o patrimônio eles não sabem e têm medo até mesmo, às vezes, de procurar alguém para que entendam e possam ajudá-lo. Então, é isso que a gente tem que desmistificar. Ótimo. Samantha, agradeço demais aí você com o tempo tão corrido, que para pegar a sua agenda é tão difícil, mas que você se disponibilizou mesmo do dia de trabalho tão cansativo para estar aqui conosco nessa live, falando um pouco para as mulheres a importância, né? Porque, como a gente conversou na última reunião que tivemos, o quanto é importante a gente quebrar alguns paradigmas das mulheres a começar a enxergar a importância do seu patrimônio e do seu dinheiro, né? Porque é Então, história, é legado, é o é que verdade. fica quando a gente vai. É verdade. Samantha, eu queria perguntar a você. O primeiro passo hoje, para quem está nos escutando, nos assistindo, o primeiro passo hoje que eu possa dizer assim, Samantha, qual o primeiro passo que você me orienta e me dá para que eu possa ter um futuro promissor e com os princípios que vai às vezes muito além, né? Que às vezes a gente acha assim, eu vou guardar um percentual, faz investimentos de uma forma inadequada e muitas das vezes acha que está fazendo a coisa correta. Mas você hoje como profissional, o que é que você diria a mim e às pessoas hoje? Qual o primeiro passo que eu De, possa dar para mudar minha finança e meu patrimônio de toda a minha família? de todo o coração, o primeiro passo de cada pessoa é o querer. Esse é o primeiro passo. Se você quer, você vai estar aberta para escutar o passo a passo, porque é um passo a passo diferente de você ir num banco, tá? Numa agência e falar, eu quero abrir uma conta que é na hora e tá tudo bem? Não. Comigo, com minha equipe, você viu ao me visitar. Então, o início, a gente vai primeiro conhecer toda a sua vida, para entender quem é você, o que você espera do futuro, o que você fez no passado. Aí depois a gente vai estruturar tudo, vai ver quantos filhos, vai ver o que você pode guardar com os gastos que você tem mensal. Então a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer um estudo, a gente vai montar. É todo um passo a passo. E eu sempre. É tipo uma orquestra, sabe? Vai ter cada um na sua função para formar uma música. Até uma música não se forma, né, com uma pessoa, é um monte de gente, cada um com o seu instrumento, né? E eu sou aquele que fica da orquestra, o maestro, né? Porque eu sou a ponta do iceberg. Por quê? Eu cuido da parte de relacionamento, Valquíria. Então eu vou entender o cliente, eu vou escutar o cliente. Aí eu vou montar um time técnico. E esse time técnico, diferente de mim, que conversa, que faz o relacionamento, eles só estudam. E cada um numa categoria. Um vai estudar, exemplo, previdência, um só para previdência. E a previdência não é simples, ela é complexa. Não é você ir lá no banco, vou fazer uma previdência. Ela tem que entender o porquê da previdência.
Aí tem o outro que vai falar do seguro, daí tem outro dos investimentos. Então, vocês precisam de um time. É como eu falo, não é só abrir conta em banco. Precisa ser feito um estudo. É que nem um médico. Eu sou uma especialista. Tem o médico clínico geral, né? E daí tem o especialista. Se você vai fazer uma cirurgia, você vai naquele especialista. Então, você vai cuidar do seu patrimônio, Valquíria. Então, você vai num especialista. Aí, somos esse especialista. Certo, ótimo, maravilha. Então, hoje, muitos empresários, eles estão ali, ele tem um relacionamento bom com o banco, a qual ele tem um faturamento muito elevado, a qual seu patrimônio está estimado em muitos bens e milhões, e às vezes você está achando que está fazendo um excelente investimento na questão bancária, a qual simplesmente ele lhe dá um crédito, aumenta seu cartão de crédito, e aí você acha que está tudo ótimo e tudo bem. Mas para um empresário hoje, seja o nicho que for, ele tendo essa questão de olhar para o seu dinheiro e pagar menos impostos, porque eu entendi que sua especialização, além da, como você é da XP e tem toda essa consultoria, você consegue a fazer uma administração do bem todo, de toda a sua família. Então, além do patrimônio da empresa, do patrimônio privado de filhos, de esposo. Então, assim, Samantha, como é que essa família procure você para que você consiga orientar a essa pessoa para que ela possa ter realmente uma rentabilidade diferente e pagar menos impostos, porque vocês também têm essas especializações, né? Que quando eu chego no banco, né, Samantha? Quando eu chego ao banco, o banco não diz assim, Valquíria, você vai pagar isso porque você vai ficar isenta de tal imposto. Lógico que não, né? Porque existem métodos. E você consegue orientar tudo isso a toda a família do dinheiro onde o patrimônio está. Exatamente. Temos uma equipe, como eu falei, como somos uma equipe, tem a parte do advogado que vai cuidar dessa parte tributária, que vai fazer uma análise da empresa e verificar onde pode pagar menos impostos. Ou, se a família tiver um patrimônio muito alto, ela pode até dolarizar, fazendo um offshore, levando o seu patrimônio para o exterior, também analisando qual o melhor país. Então, você confere que tudo depende de uma análise, não é algo de prateleira. Eu quero essa. Não tem como. A gente vai precisar entender qual o seu faturamento, qual o seu patrimônio, para a gente poder indicar até mesmo esse offshore, porque deixar todo o risco no Brasil, sabemos que não é indicado, né? E temos essa autorização para fazer esse offshore. E quando se faz um offshore, a conta internacional, ela pode ser conjunta. Na ausência do cônjuge, a conta conjunta, ela pode fazer o resgate, que não entra em inventário, coisa que aqui no Brasil, né? Então tem essas diferenças que o profissional desta área, que é o advogado, na hora de apresentar a análise, e não vai ser uma análise que ele vai apresentar. Ele vai apresentar, por exemplo, 3 a 4 cenários e o cliente vai poder escolher, junto com o profissional, qual dos cenários melhor vai se encaixar. Então, por isso da importância do primeiro passo, o querer. Eu quero a Samantha, eu preciso dela. Porque daí o cliente, a família, a empresa, indo até nós, e a gente começar a fazer esse diagnóstico e depois apresentar as soluções, isso para o bolso do cliente, seja ele rico, milionário ou wealthy, isso faz diferença, porque quanto mais dinheiro tem, você confere que é maior o retorno. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tiver, mais elas precisam deste acompanhamento, desse time, né? Que é conosco. Por exemplo, além dos escritórios da XP, a gente também tem a consultoria, que cuida de todos os bancos. Então, por exemplo, você está lá com dinheiro no Itaú, no Banco do Brasil, a gente cuida para você.
E a gente vai sugerir para o cliente o que é melhor para ele. Porque às vezes eu já fui de banco, só há 20 anos, né? Então eu fui de banco há 15 anos só de banco. Então, o que é o banco? O banco é um gerente comercial. A gente negocia produtos. Produtos do quê? Da prateleira. Então, somos um vendedor quando somos de banco. Então, a gente trabalha para o banco. Nós não trabalhamos para a instituição, a gente trabalha para o cliente. Então, é o bem-estar do cliente, é a necessidade do cliente que a gente vai entender e vai verificar com os bancos ou até mesmo com o gerente. Então, há uma diferença. A gente trabalhar para o cliente do que a gente trabalhar para o banco, por causa do interesse comercial, que é banco com suas metas, e a gente não tem meta. A gente tem qual seria a meta do cliente? Maior rentabilidade, né? Então, pro cliente, então a meta é a do cliente, não é a do banco. Então, isso é uma diferença. Então, assim, a pessoa não precisa se preocupar. Ah, mas eu não quero sair do Banco do Brasil. Ah, eu não quero sair do Itaú. Não tem problema. Vai conosco, que a gente vai fazer uma análise, né? Uma análise global de todos os bancos, planilhar e conseguir distribuir, porque a gente tem que distribuir, por exemplo, renda fixa, um pouco de inflação, porque você precisa ter os índices para proteger a tua carteira. Porque vai que dá por exemplo, uma deflação. Então, você tem que ter o índice DI para proteger. E a inflação, vai que ela dá uma super inflacionada. Então, você precisa ter o índice de inflação para proteger. Então, você precisa diversificar. Então, como é bom a gente poder ver todos os bancos. Por quê? A gente diversifica. Por exemplo, a gente usa o Banco do Brasil como um banco de liquidez, aí a XP de investimento, aí o outro de previdência. Então, a gente consegue, vendo tudo, a gente consegue analisar aonde é melhor. Aonde que é melhor distribuir como um todo. É uma visão que a gente chama de 360. Então, é fundamental quando a pessoa se importa com o patrimônio e com o legado que vai deixar para a família. Ir todos lá conosco. Porque a gente reúne o marido, a esposa, os filhos. Então, quando a gente cuida de todos, e inclusive da conta de todos. E assim, por exemplo, o pagamento ele é o mais simples possível. A gente cuida do patrimônio e a gente ganha um percentual da gestão, entendeu? Então, se torna até... A pessoa ganha mais conosco, que é um percentual do que a gente consegue, a mais do que nos bancos travados. A diferença é muito grande, Valquíria. E a gente não tem, por exemplo, quem está conosco, a gente não faz aquele contrato que é obrigado a ficar. A gente é totalmente demissível. Por exemplo, não gostei. Ok, entende? Então, porque a gente sabe que o cliente é livre e ele está conosco é porque ele gosta do nosso trabalho, da nossa dedicação, sabe? E que com certeza ele não vai sair, porque ele vai ver realmente o que ele está tendo de benefício para toda a sua família com a forma segura e verdadeira de tomar conta do seu dinheiro, que é seu patrimônio, a vida toda dedicada, né? Já tem pergunta aqui. Já tem pergunta. Antes da resposta para você dar a pergunta, eu quero só, para a gente desmistificar aí algumas pessoas que pensam assim: Samanta, então se eu lhe procuro, eu quero, porque assim, uma família amiga minha começou, que é sua cliente, assim, então eu vim em busca disso. Deixar bem claro que você tem um diferencial dentro da cidade, que você tem um atendimento diferenciado e exclusivo para cada família. Exato. Deixar claro, gente, que quem esteja escutando depois vai escutar, que vai ficar gravado, que ela faz todo o levantamento, então nem sempre o que vai ser bom para a minha família vai ser bom para a sua. Então ela analisa e cada caso é um caso. E ela vai fazer a orientação dentro do contexto familiar de cada uma, né? Exatamente. Então explique um pouco sobre isso. Sabe? Dentro das particularidades de cada família, porque cada família, sim, tem suas particularidades. Por exemplo, às vezes tem família que a pessoa se divorciou, né? Tem
né? Dois ex-casamentos. Então, você confere que a gente tem que administrar a sucessão patrimonial, o patrimônio e até mesmo a empresa em si, ao fazer uma holding, né? Então, cada caso realmente tem que ser analisado e não é, por exemplo, quando eu atendo um cliente, até a gente formalizar tudo, você acredita, Valquíria, que às vezes demora 6 meses, até 9 meses ou um ano estruturando, porque confere que quem tem muito patrimônio não é um negócio fácil. Então, você leva tempo. Eu tenho cliente, sim, que demorou 9 meses para a gente estruturar tudo. E eu acho que até mais, porque é muita documentação, Valquíria. E outra, às vezes o cliente, eles vão comprando os imóveis e não vão regularizando. Eles deixam no nome das construtoras, né? Eles deixam no nome de outras pessoas, eles distribuem. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não conhecem o que realmente poderá protegê-los, né? Então, eles acham que a proteção vou deixar na construtora, eu vou distribuir. Faz uma bagunça que a gente fala, meu Deus, e eu percebo que aqui tem muito disso, tá? Tá tudo disperso, tá tudo disperso. E eles têm medo de encarar essa realidade. Por isso que eu te falei, muitos têm medo de encarar a própria realidade. E digo, e são famílias de muito dinheiro, e a gente fica assustado, meu Deus, mas sempre tem salvação. Por isso que eu te falo muito, o importante é querer. A gente não cobra nada para fazer análise. A gente analisa porque a gente vai cobrar no sucesso. Então, a gente vai analisar o caso, a gente vai apresentar o caso. Aí a pessoa gostando, aí já dá o início. Aí a gente fala, gostou? Então agora a gente vai, né, para documentação, tá? E começamos a cuidar. E eu tô há 20 anos, Valquíria. Até eu queria, eu até perguntei para você, eu queria ter convidado uma cliente que tá comigo. Eu moro aqui há 8 anos, eu vim de Curitiba. Aí eu tô com uma cliente que ela tá comigo há 8 anos, desde quando eu era com o Santander. Aí ela veio, porque melhor do que eu falar sobre o que eu faço, é colocar uma cliente para contar a história dela, né? De como que foi, né? Por exemplo, ela veio dos Estados Unidos com 2 filhos. E daí ela tinha medo de vender as coisas nos Estados Unidos. Aí demorou anos, aí conseguimos, vendeu o patrimônio dos Estados Unidos, deixamos um pouco lá, trouxemos um pouco para cá, isso tudo na análise do que era para ela com 2 filhos. Estruturamos as carteiras, dela quis diversificar, por exemplo, em imóveis, construir imóveis. Aí a gente fez todo um desenho do que ela iria gastar, de comparar, por exemplo, você quer construir? Então tá aqui o estudo, comparado que se ela deixasse aquele dinheiro aplicado. Então eu queria, né, numa próxima oportunidade, talvez, não participar sozinha. Eu queria cada vez convidar uma família, lógico, as que permitir, né? Porque dependendo da família, elas são muito conservadoras, né? E também, claro, não se expõem. Mas eu sei que tem algumas que topam, porque eu já perguntei para ela se toparia de falar sobre o meu atendimento e nossas histórias. Então é isso. E quando é mulher, Valquíria, e a outra coisa que eu gostaria de falar, amo todos os meus clientes, mas em particular as mulheres. Por quê? Porque é diferente o cuidado. A gente nos tornamos amigas, porque se eu cuido do relacionamento é tudo. É confiança, é segurança. Então, se até mesmo a parte técnica, ao falar com meus clientes, às vezes eles não são técnicos. Eles, principalmente as mulheres, elas se assustam, né? Eu percebi isso também, que quando às vezes a mulher vai sozinha ou escutar o técnico ao meu lado, elas ficam meio que assustadas pelos termos. Então, digamos que eu traduzo, eu desenho. Então, mulheres, e eu gostaria que as mulheres gostassem desse tema, de até mesmo para poder conversar com os esposos, com os pais, com os responsáveis que cuidam do patrimônio. Você já pensou a pessoa entender e conversar? Que diferença faz isso na família? Então, né, de repente a gente monta um projeto para que as mulheres se interessem mais por esse assunto do patrimônio, da sucessão patrimonial, de até mesmo dolarizar um pouco do patrimônio para diversificar o risco. Então, fica uma dica, né?
É. Tem uma empresária aqui fazendo uma pergunta. Sou empresária, é Jace. Jace é uma querida do Mulheres que Ah, eu gosto Representam. dela. Ela está dizendo aqui. Teve a Dijane também, mas eu lembro a Dijane porque é uma pergunta que todo mundo faz, porém a Tá, Dijane aqui está bem mais complexa. Sou empresária, tá. como devo dividir meu dinheiro entre reserva de emergência, renda fixa e investimento de longo prazo, para crescer meu patrimônio sem assumir riscos desnecessários? Exatamente. A gente vai ter que analisar qual que é o gasto dela para um ano, que daí é a reserva de emergência, certo? Dinheiro de liquidez. Então, por exemplo, se ela tem um custo mensal, vamos supor, de 10 mil. Então, confere que a reserva emergencial dela, a gente vai pegar 10 mil por mês, multiplicar por 12, porque aconteça o que acontecer, ela tem essa reserva para pagar as contas. Então, fica como liquidez. Aí, a longo prazo, a gente vai analisar, de repente, uma previdência, porque acima de 10 anos, o imposto de renda da previdência, ela cai para alíquota menor, que é 10%. Então, a gente analisa o a longo prazo, que nem eu falei da previdência, a gente vai fazer o cálculo, que esse, então, é a longo prazo. E da previdência, o bom, quando investir e estudar, né, qual quantidade vai para a previdência e qual delas, se é PGBL, se ela paga o INSS, o PGBL tem um desconto, né, um benefício fiscal de até 12% que retém, e lá no final, na hora de resgatar, vai sair o imposto de renda sobre o todo. Então, por isso que tem que ver qual que é a modalidade, se é o PG ou o VG. O VGBL é só investimentos. Exemplo, no VGBL, ou até mesmo no PGBL, nessa de estar na Previdência, a gente pode diversificar, resgatar depois de 3 meses, alocando em outros ativos melhores, sem pagar o imposto de renda. Então, qual que é o benefício a longo prazo dentro de uma previdência? Realocação sem a incidência do imposto de renda do que rendeu nesse trâmite, nessa troca. Esse é a longo prazo. E daí o renda fixa. O renda fixa, a gente também analisa, porque tem uns renda fixas, como uma LCI, que ele fica preso por um ano, que seria o médio prazo. Então, a gente tem que analisar também a necessidade dela de permitir que prenda o investimento para médio prazo, 1, 2 anos, entendeu? Então, por isso que junto com o cliente a gente vai analisar o que fica de liquidez. A gente deixa lá num CDI, um resgate D1, que pede num dia e vai no outro. Então, a gente deixa uma reserva de emergência, aí a gente vai fazer análise o que pode prender para médio prazo, de 1 a 2 anos. Aí a gente tem que ver também o risco que ela aguenta correr, né, para diversificar o perfil, se é conservador, moderado. Então, ao ela ir e a gente fazer essa análise do perfil dela, a gente pode sim entregar para ela um estudo do que ela me perguntou, do dinheiro de emergência, que é 12 meses, pode também estudar para 2 anos, confere? Isso vai do cliente, da segurança que ele prefere, se é 1 ano ou se é de 2 anos o dinheiro ali para pagar qualquer emergência. Ah, e também é importante, de qualquer emergência, a gente ter aquele seguro pessoal, sabe? Principalmente o empresário autônomo, o empresário. Confere que se você sofre um acidente ou você tem alguma doença, você não vai ser internada? Aqueles dias você não vai ganhar, certo? Sendo autônomo. Então, existe um seguro que eu tenho, então, tudo que eu passo para o cliente, eu procuro fazer até mesmo para mostrar para ele, olha, eu faço. Então, eu tenho um seguro, né, como autônoma, como empresária, que se acontecer um acidente ou alguma coisa, eu vou ganhar uma diária hospitalar, né, um seguro. Então, você escolhe o quanto você quer ganhar por dia, caso ocorra, né, imprevisto. É igual seguro de carro, a gente não quer que aconteça nada. Mas e se acontecer? Né? Se acontecer, exemplo, eu tenho uma filha que ela ficou internada 2 anos, e aí? Entendeu? Então, esses imprevistos, as pessoas têm que se preocupar em deixar também programado, e também tem seguro que é resgatável. Então, além de programar em vida, você também pode programar também né, na sua ausência, o valor que vai ficar disponível para até mesmo o inventário. Porque conforme o seu patrimônio,
tem um inventário, que tem todas umas coisas, acho que dá uns 20 a 30% do seu patrimônio. É dinheiro. E tudo isso você pode evitar se você, né, se as pessoas se conscientizar e querer entender desse assunto, né? Então, assim, Samantha, uma pergunta assim bem curiosa, que eu Tá. já ouvi várias histórias, e aí todo mundo que está, às vezes tem a dúvida e não tem um profissional adequado. Então, vamos ter aqui você sempre para estar tirando nossas dúvidas. Um exemplo, eu sou casada, Tá. eu construo no meu casamento um patrimônio de empresas, de negócio, e aí Uhum. eu me divorcio. Após eu fazer o meu divórcio, é destinado o que é de direito meu, de É. direito do meu cônjuge, do meu ex-companheiro, e aí vida que segue. Só É. que daqui a um tempo lá na frente, há alguns anos, a Uhum. gente volta ao relacionamento. O que é que eu devo, como empresária, eu dei continuidade aos negócios, eu dei continuidade a todo o bem que ficou para mim. Eu consegui aumentar, eu consegui prosperar, eu consegui fazer acontecer tudo. Então, de um negócio eu fiz dois, três. Tá. E aí essa pessoa vem para a minha vida novamente. O que eu devo fazer? A legislação ampara que a legislação ampara que aquele bem que eu adquiri após o meu divórcio, e tudo foi dividido, e ele volta para o meu negócio, e eu não digo assim, eu não quero mais viver casada, eu quero, de fato, continuar um relacionamento sem papel. E aí o meu patrimônio, que eu tenho solidez hoje no mercado, e está em expansão. Como eu devo tomar conta desse meu dinheiro numa situação bem delicada assim? Exatamente. É assim. Isso também, né? A gente vive, né? Nós mulheres, quem não, né? Separa, dá em volta e patrimônio. Então, o que que a gente percebe? Que hoje em dia, com o advogado, a gente pode fazer um contrato e esclarecer tudo. E, inclusive, o que eu percebi também é quando somos empresários e possuímos patrimônio ao nos casar, é interessante fazer o divórcio, separação total de bem. Por quê? O que é meu e o que é dele. E além desse, né, de separação total de bens, é como eu te falei, o contrato. O contrato, onde você vai especificar exatamente isso que você falou. Você vai deixar declarado que, eu voltei com ele, mas o bem já foi dividido, mas a gente voltou. E agora? Então, vocês, sim, tem que pegar o advogado e fazer o contrato. Olha, estamos juntos, porém a regra é e com o advogado desmembra tudo para a segurança de ambos. Tá sendo feito muito isso, esse contrato conjugal. Eu Porque acho dá que quem tá, quem garantia, tá, né? quem tá namorando, viu? Porque eu tava lendo as leis que parece que depois de 3 meses, né? Até quem é namorado, se morar junto, parece que tem direito a muitas coisas. Então, assim, na dúvida, você tá gostando de alguém, não custa nada pegar um advogado, fazer um contrato e deixar alinhado. O que é meu, e o que a gente tá junto, a gente, né, daquele momento em diante, vamos compartilhar. Deus o livre, numa separação. Porque são patrimônios que são Então, adquiridos, né? São bens que são adquiridos são. pela família naquele poder, que também aí já envolve não só a fase adulto casal, mas também os filhos, né? A qual são Uhum, adquiridos dentro do casamento. E sim. assim, deixar bem claro essa segurança de suma É, importância para que todos fiquem seguros e que sim. todas entendam os seus direitos e tenha cuidado do seu patrimônio, né? Deixando ele de uma Sim, forma bem correta e correto. justa e honesta para ambos. Sim, e Jane você fez viu uma como é pergunta. importante cuidar do patrimônio, você trabalha as pessoas, como eu te falei no começo. As pessoas elas se preocupam em mestrado, em doutorado, em especialização. Então, tudo elas se preocupam para o quê? Para ganhar mais, não é? Então, você leva uma vida buscando
algo que faça você ganhar mais. Mas não basta só isso. Não basta apenas ganhar mais. O mais importante do que ganhar mais é saber proteger o patrimônio e fazer daquele patrimônio trabalhar para você. Entendeu? Que daí vira numa renda passiva. Então você estrutura teu patrimônio e o dinheiro que você trabalha e você guarda, ou aquele dinheiro trabalha para você. Então tem você trabalhando e do lado tem o teu dinheiro trabalhando para você. Então confere que os dois juntos você vai mais longe e com segurança. Por isso que é importante vocês estarem conosco, que é uma especialidade que na cidade e provavelmente somos os únicos que temos essa parte de uma gestora patrimonial, wealth, para cuidar do patrimônio, tanto no Brasil quanto no exterior. E tem que ter certificações, certo? E o meu time técnico, ele tem essas certificações de gestor, certificação internacional. Então, são várias autorização para abrir contas internacionais. Da CVM precisa de uma autorização. E lá no time tem tudo isso, Valquíria. Ótimo. E assim, às vezes a gente vê a história, principalmente você é de fora do Sul, é uma outra realidade. Mas a gente que vive na Paraíba, o Nordeste aqui em si, é que as pessoas são mais servidores públicos, Sim. a qual ele dedica a vida inteira a dar conta ali dos seus afazeres. E muitas das vezes chega o tempo da aposentadoria e ele não deixa a aposentadoria porque senão ele perde um percentual bem elevado do seu dinheiro. E aí termina você não poder galgar a sua dignidade de aposentadoria e ir para casa, porque se você não fez um planejamento adequado, um planejamento tomando conta do seu patrimônio, fica difícil você ter uma aposentadoria e ir, porque você não vai ter um valor que você adquiriu ali do seu patrimônio e fazer essa rentabilidade acontecer, né? E aí você vê as pessoas ainda depois de não sei quantos anos, não podendo ter uma aposentadoria digna para poder continuar, para não perder um percentual absurdo, surreal, que é a nossa realidade hoje do nosso mercado, né, de trabalho, mercado financeiro dentro do nosso Brasil. Vamos falar Paraíba, né? Estamos falando aqui da Paraíba. Você sabe que sua realidade é diferente, né? Eu percebi isso mesmo. Em Curitiba, por exemplo, Curitiba, São Paulo, essas grandes cidades, eles têm, né? Toda a família já de grandes valores, assim, eles possuem já uma gestão técnica, uma gestora, um multifamily office, para justamente deixar essa responsabilidade, né, para o time. E o que você falou é muito importante. A gente estuda e planeja, te entrega um planejamento dos até 100 anos, porque a gente planilha quanto que você tem que contribuir hoje para você aposentar e viver da rentabilidade do que você guardou. Aí a gente analisa até quantos anos você consegue trabalhar e guardar esse valor. Por exemplo, até 70 ou até 60. Ok. Então, para você viver dos 60 aos 100 anos, ou dos 70 aos 100 anos, ou do 80 aos 100 anos, quanto que você precisa para você só viver do resgate? A gente faz esse cálculo, entrega para o cliente. E ele está consciente do que ele precisa fazer hoje. Eu levei um susto. Eu que trabalho no mercado financeiro. E eu pensando, eu acho que com 50, 55 anos eu já vou, reduzir, vou meio que me aposentar. De repente, os técnicos me pegaram e fizeram esse planejamento. Eu levei um susto. Eu vou ter que trabalhar, acho que até uns 60, 65 anos, acumular, eu acho que uns 4 milhões, algo assim, para eu poder viver do jeito que eu quero, do padrão que eu quero, até os 100 anos. Eu falei, não acredito que eu vou ter que trabalhar ainda mais. Então, você veja, se eu, que lido com isso há 20 anos, eu levei um susto, todos os clientes levam um susto. Por quê? Porque quando a gente vive no automático, no hoje, a gente não tem noção do que nos espera no futuro. Tem a inflação,
Tem um monte de coisa. Quando a gente fica mais velho, a Unimed aumenta, remédios aumenta, as pessoas esquecem ou a gente acha que é imortal. A gente acha que sempre é forever young, né? Eternamente jovem. Então a realidade é dura, gente. Então vocês precisam saber quanto vocês precisam guardar hoje, até a idade que vocês conseguem trabalhar e depois para vocês viverem só de resgate. Até 100 anos. A gente faz o cálculo, assim, a média. Ótimo. Aqui tem uma pergunta que Jane fez. Ela pergunta, tem algum valor inicial para que eu possa começar? Tem algum valor inicial que eu possa já fazer? Ou não? Ou eu posso ir, você vai me orientar e a gente analisar? Porque ela faz a pergunta. É assim, sou bem sincera. Ó, eu tenho um time. Então, por exemplo, quem tá começando, eu vou pegar o time que cuida do começo, né? Então, quem cuida de quem tá começando, então são os assistentes, os estagiários, mas eu que vou encaminhar, né? Quem vier por mim, eu vou estar ali do lado, apoiando, dando assistência e vou encaminhar, né? Que eu faço o encaminhamento. Então, eu vou trazer aquele responsável. Aí, vamos supor, acima de 300 mil, tá? Na XP, aí a gente vai lá e pega outros técnicos, né? Por exemplo, antes de 300 mil, a gente vai pegar uma equipe de estagiário para cuidar da atenção e acompanhar ela. Depois dos 300 mil, a gente vai pegar um outro time. Aí, acima de 1 milhão, eu tenho um outro time. E acima de 100 milhões, que a gente chama Wealth, tá? O Wealth são patrimônios acima de 100 milhões. A gente tem um outro time, que daí já são gestores, né? Aí é outra certificação. Então, conforme o patrimônio, a gente vai ter alguém para estar junto com a pessoa, porque precisa, conforme valores, existe outros tipos de investimentos, tá? Então, conforme valor, existe disponibilidade de investimentos. Então, precisa de certificações qualificadas para cuidar do patrimônio. Então, se a pessoa quiser começar, sim, pode vir que eu encaminho. A pessoa que está começando, dá maior atenção, até porque todo começo também, eu acho que a dedicação tem sempre do começo, do quem está no meio e de quem está lá no topo. Eu acho que tudo é equivalente, né? A pessoa que está começando, ela vai querer crescer. Então, ela vai dar o melhor. Então, a pessoa sempre vai ter o melhor time vindo até mim. Eu sempre vou encaminhar para o melhor time possível para deixar a pessoa segura e confortável. Eu quero que você deixe aí quem quer procurar a Samantha, redes sociais, escritório. Isso. Fale um pouco aí de quem quer guardar o seu patrimônio, proteger o patrimônio familiar, tudo direcionado ao patrimônio das famílias. Você está aí para ajudar a todos que viram essa live, que vão ouvir, ou que alguém que estava na live falou sobre você. É, isso mesmo. Então tá. E a gente trabalha muito com indicação mesmo. Porque confere quando a gente cuida de patrimônio, não fica, você não vê muita propaganda por aí. Por quê? Porque, como eu falei, é algo muito pessoal. Então, o que a gente faz? É como você falou, é indicação. Quem viu a live vai falar: olha, eu conheço alguém que o marido morreu, que tem um patrimônio, que não sabe o que fazer, ou a mãe morreu, deixou um patrimônio e não sabe fazer, ou eu me divorciei, não sei o que fazer com o dinheiro do marido. Gente, tem de tudo. Então, quando essas pessoas estiverem precisando ou conhecer alguém que precisa, vão me localizar no Instagram, Samantha Borges, né? Ou no meu escritório, que fica no Eco Business, sala 2311. O nome do meu grupo é Grupo BeQuest, da XP, né? Temos afiliados da XP. Mas como eu falei, às vezes as pessoas, mas eu não quero XP, tem disso, não tem problema. O importante, vem a mim, que daí a gente vai entregar para o time de consultores para poder fazer a gestão, não só da XP,
como né, de outros bancos. Então, no EcoBusiness, sala 2311, ou no Instagram, né, ou no meu WhatsApp. Né? Daí o WhatsApp coloca aqui, onde que eu... É aqui que eu coloco? Pode. Você pode falar, porque vai ficar gravado e as pessoas também vão escutar. Ah, então tá bom. Meu WhatsApp é o DDD de 41. Por que é de 41? Porque eu tenho clientes até hoje que estão comigo e eles são de Curitiba. Então, assim, eu não quis fazer, né, mudar. Então, é 41 DDD 9 9693 18 23. Tem uma pergunta aqui da nossa querida Dani Lima, que tivemos no café no seu escritório, o Dani estava presente. Ela tá falando assim: planejamento financeiro salva e protege você de você mesmo. Exatamente, exatamente. Foi o que eu te disse. Você se mata hoje e no futuro, tudo que você se matou, você não vai poder nem usufruir. Porque se você não fez uma alocação, o qual vai trabalhar para você, você perdeu dinheiro. Porque a inflação, ela muitas vezes, ela come o seu dia. Por exemplo, na poupança não dá. A inflação muitas vezes ganha do rendimento. Então, não adianta de nada você deixar lá. Então, para você se proteger de você mesmo, no futuro, você precisa querer estudar isso, e não é estudar profundamente, é o básico, é saber quais são os índices, aonde alocar para não perder, porque até às vezes mesmo no banco, às vezes as pessoas, elas, devido à meta, alguma coisa, eles colocam em algo que não é do perfil. E, por exemplo, ações ou renda variável. Aí você confere que a renda variável, se oscilar, porque ela varia, e se começar a perder? Aí o cliente que tinha todo o dinheiro lá, deixei todo o meu dinheiro, alocamos numa renda variável. Então, de repente diminuiu 20%. Ué, mas eu guardei e eu queria um aumento de 20%, como que diminuiu? Por que diminuiu? Porque o cliente não sabia que foi alocado numa, exemplo, renda variável que variou e negativou. Então, corre o risco para tudo. Então, você, para não correr esse risco de você mesmo, né, trabalhar e não concretizar nada, então vocês precisam se conscientizar que vocês precisam aprender, sim, o básico. Ótimo, excelente. Então é para a gente entender que nunca é tarde, né? Então você, indiferente do quanto você ganha, você precisa de um planejamento, você precisa entender o seu propósito, o seu objetivo e, acima de qualquer coisa, querer dar o primeiro passo. Né? Claro! Porque se a pessoa não quer, sinceramente, quando a pessoa não quer, é uma energia que não faz bem para ninguém, porque a pessoa vai lá não querendo, tipo, com medo, sabe? Que é um climão. Então, assim, não, eu gosto de receber pessoas que estão com aquela sede, vontade de aprender, porque a energia é diferente. Tudo é diferente. Quando a pessoa ela chega com aquele amor, assim, eu quero aprender. E a gente tá lá com todo amor para dar para a pessoa. Confere que fica leve, porque a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de patrimônio. E muitas vezes as pessoas, querem o meu dinheiro. Sim, os bancos querem o dinheiro, né? Eles vivem disso, mas a gente não. Quem é nosso cliente? São vocês. Então a gente quer crescer o dinheiro de vocês para a gente ganhar junto. Então é o ganha-ganha. Então não, a gente quer a sua história. A gente quer você, a gente quer a sua família, a gente quer cuidar, né? E são missões, cada um, por exemplo, você tem a sua missão, né? E a minha missão é essa. A minha missão é estar ao lado de quem quer se proteger e deixar o legado. Porque eu, muitas vezes, eu cuido de quem ficou. Eu cuido dos filhos de quem foi. Então, assim, é muito emocionante para mim. Que nem uma vez eu fui no velório da minha cliente, e daí a filha tava do lado, né? E lá o velório... Gente, eu chorei tanto que a filha tinha que me abraçar. Porque, sério, é uma emoção, porque eu fiquei, né? Que dó, minha cliente partiu. Então, muito triste. Aí a filha, né? Eu cuido dela até hoje. Cuido da filha. Que o patrimônio ficou, a filha, né, não trabalha. E ficou com a rentabilidade do que a mãe juntou a vida toda. Então, eu fico ali controlando. Às vezes eu ligo, olha, fulano, você tá gastando demais. Eu controlo quem fica.
Então é muito legal, assim, eu amo o que eu faço, menina, sério, tem tanta essa história, de repente dá para escrever um livro, às vezes a gente se reunir para contar as histórias que a gente aprende e que outras pessoas aprendem, porque às vezes a pessoa fala, ei, eu tô passando por isso, né? E não sabe Tem o que uma, fazer. tem uma pergunta aqui para você, assim. Samanta, você indica consórcios para diversificar a carteira de um cliente? Sim, a gente faz estudos e a gente inclui o consórcio na área de investimento também, como rentabilidade. A gente faz planilha, faz o estudo, a programação e entrega para o cliente. A gente cuida do consórcio, a gente cuida, por exemplo, se o cliente quer comprar um imóvel. A gente faz todo o estudo da compra do imóvel, de qual maneira que ele vai pagar, qual que é a melhor maneira. A gente estuda qual que é a melhor taxa do mercado. Então, tudo que o cliente quer, você entendeu que os nossos clientes, quando estão conosco, eles não vão fazer nada sem perguntar para a gente, porque a gente não vai fazer o estudo por ele, eles não pagam a gente não ganha com ele prosperando, então a gente vai fazer o melhor estudo para ganharmos juntos e ficar melhor para o cliente. Então, consórcio, sim, sou muito a favor. Tenho meus clientes que têm administradoras de consórcio, então também são meus parceiros, né? Então, sim, consórcio é muito bom. Ótimo. É estruturado, né? Lembrando, tem que estruturar. Não dá para fazer também consórcio sem um planejamento, porque se não tem planejamento, vai ter uma hora que tudo sem planejamento vai ter uma hora que vai empacar. E quando empaca, o que a gente começa a cortar? Começa a cortar o que você não aprendeu direito a fazer. Aí para de pagar consórcio, para de pagar seguro. Então, gente, sem programação, vocês vão cortar coisas importantes. Então, por isso que precisa de um planejamento sucessório, planejamento de vida, planejamento familiar, planejamento de empresa, até a sua empresa. Às vezes você está com a empresa lá, ao nos contratar, né, ao estarmos com vocês, até a tua empresa a gente analisa o risco de tudo, de tudo. Então, o que é uma gestão patrimonial? Ela é importantíssima até para a empresa, dentro da sua empresa. Ótimo, fantástico. Vai como é bom. Eu acho que se a gente ficasse horas e horas e Ah, horas, a gente estava assim aprendendo de uma forma. Você consegue transmitir para a gente uma forma assim bem simples. pontual e bem formal, assim, não é aquela coisa É. informal que muitas das vezes Uhum. fala e a gente não entende e fica perdida. E Mas você assusta. consegue transmitir para a gente a importância de um jeito tão meigo, agradável. É Eu assim. agradeço mesmo ter esse momento com você. É o primeiro de muitos, Samanta. A gente Sim, precisa muito ter você ainda novamente conosco aí. Vamos marcar uma outra data. E nessa próxima data, trazer um cliente ali para sim. falar um pouco. E eu quero agradecer de coração por este Eu que agradeço. momento. Mais um Café com Valquíria com Samanta Borges. Eu quero agradecer de Maravilhosa. coração a sua disponibilidade de estar presente Sim. conosco para falar aí dessa importância do patrimônio familiar. E a tua missão é lindíssima, onde você traz para as mulheres o que elas precisam, seja a área que for, você está conectando, você está disponibilizando, você está unindo, você está fazendo propósitos se conectarem para um amanhã, para uma história ser diferente. Então é muito honrado isso. Agradeço a Deus essa oportunidade, né, dessa conexão. Agradeço as próximas conexões que vão vir até nós. E realmente, se deixar, eu falo, gente, não é à toa que eu sou de relacionamento. A Valquíria viu, foi lá no meu escritório, a gente não ficou umas 4 horas. É desse jeito. Porque todo relacionamento, quando você está conhecendo alguém para casar ou para namorar, como é? Você É, já vai assim, chegando? Não. Você vai se conectando, sentindo as vibrações, o carinho. Aí quando vê, já relacionamento. Então é assim que eu sou. Então a gente vai começar tudo no seu tempo. Eu não apresso nada. Eu deixo. Até às vezes o cliente fala: Samanta, a gente não vai abrir conta? Eu esqueço de abrir a conta, porque eu fico tanto na amizade. Aí o meu sócio: Samanta, cadê a conta? Eu, meu Deus, a conta. Para você ter uma ideia, eu fico conversando com o cliente, conversando, que eu esqueço do que eu fui lá para fazer, que é abrir a conta, cuidar do patrimônio, tô eu lá.
falando. Ai, Valquíria, obrigada. Eu também, Samanta, eu gosto muito de conversar. E Eu também. assim, isso para mim é muito gratificante, este momento que Deus está presenteando a todos nós. E assim, essa Sim, nova fase do Mulheres que Recomeçam, esse ecossistema. sim. Só tenho que agradecer a Deus, porque Deus é que me conduz. Eu estou sempre na dispensação dele, que seja feita a vontade dele, né, para Sim, todas nós. E sim. que essa missão que seja até o dia que ele permitir que assim seja. Que assim seja. Mas Obrigada. eu vou sim tomar café, que ainda a gente não terminou. As 4 horas ainda ficou pequena. Eu quero Sim, agradecer a todas as pessoas que entraram na isso. live. Aquelas que puderam continuar, aquelas também que precisaram sair. A Tá. live vai ficar gravada, a live vai ficar no Instagram e também Sim, no nosso YouTube. Então, sim. você que queira ouvir essa live, vai estar presente no Mulheres que Recomeçam Oficial, tanto o Instagram como também o nosso YouTube, tá? Tá. Então, muito obrigada, boa Obrigada. noite, Deus te Deus abençoe, vamos abençoe. marcar um café e tá chegando Campina Grande, viu, Samanta? Vamos aí, que eu tô ansiosa, adoro. Vamos, Val. Nossas agendas estão bem, vou deixar você lá para falar bem muito de patrimônio. Vamos sim. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Vallinda. Beijo, meu amor. Deus Beijo. Tchau, abençoe a menina. todas. Obrigada. Cheiro, Obrigada. Beijo. meninas.